Olá a todos e sejam muito bem-vindos. É com muita seriedade que eu gostaria que todos vocês dessem uma grande atenção a este vídeo. Mas antes, eu vou citar dois versículos que muitas pessoas usam de maneira errada para dizer que vídeos como este é antibíblico. Primeiro, o Messias disse em Mateus 24:36 que aquele dia e hora ninguém sabe senão somente o Pai. E realmente está certo. Neste vídeo não será colocado de forma alguma o dia, quanto mais a hora. Porém, é bíblico que devemos notar a proximidade dessas profecias para nos preparar. Segundo, em Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em primeiro lugar, o Messias deu esta resposta aos seus discípulos há quase 2000 anos atrás. Eles estavam perguntando se a promessa da descida do Espírito Santo em Pentecostes significava a chegada do reino de Deus na terra. Ou seja, é óbvio que essa profecia não era para aquela geração. Simplesmente isso. Naquela época, João ainda nem havia recebido a revelação para escrever o livro do Apocalipse. E por último, está escrito em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês já perceberam nas Escrituras que o nosso Criador sempre usou números em profecias? Conforme Gênesis capítulo 1, Elohim criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você já parou para pensar quantos anos se passaram desde a criação do mundo até a gravação deste vídeo em 2023? Ou já se perguntou por que estão registradas todas as genealogias desde Adão até o Messias? E que através delas e também da história narrada no Velho Testamento é possível identificar o ano que o Messias nasceu a partir da criação do mundo? Você não acha que o nosso Deus Elohim não estaria nos revelando algo muito grande através destes cálculos? Conforme os registros bíblicos de genealogias e outros eventos registrados na Bíblia, Yehoshua, o Messias, nasceu provavelmente em 3967, a partir da criação de Adão. Portanto, a sua morte ocorreu exatamente no ano 4000 a partir da criação, ou faltando apenas alguns dias para completar 4000 anos, se levarmos em consideração a hipótese de que 4000 anos exatos ocorreram no dia de Pentecostes. E você vai entender melhor no decorrer do vídeo. Conforme os livros do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Yehoshua viveu até seus 33 anos. Sendo assim, sua morte e sacrifício ocorreu no ano 4000 após a criação. O calendário que temos hoje é o calendário gregoriano, criado em 1582. Porém, foi constatado neste calendário um erro entre 4 a 6 anos. Um exemplo deste erro é que, se você pesquisar sobre a data da morte do rei Herodes, aquele que decretou os assassinatos de todos os filhos de 2 anos ou menos, você verá que a data da morte do rei Herodes é 4 anos antes de Cristo. Portanto, Herodes não pode ter morrido antes do nascimento do Messias, pois sabemos que, conforme Mateus capítulo 2, ele próprio estava vivo e tentou matá-lo. Diante disso, podemos considerar um erro no nosso calendário de pelo menos 4 anos, mas deve ser um pouco mais, porque sabemos que o Messias ficou um tempo no Egito, exatamente para se proteger, conforme o anjo disse a José e Maria. Além do mais, não sabemos exatamente quanto tempo havia se passado após o nascimento do Messias,
quando tudo isso ocorreu. E só pelo fato dele decretar que os bebês que deveriam morrer tivessem 2 anos ou menos, provavelmente o Messias já teria alguns meses de vida ou até mesmo 1 ano e alguns meses, quando Herodes fez este decreto. Então vamos fazer alguns cálculos considerando este erro do nosso calendário atual. Para isso, vamos considerar que o erro possa ser de 4, 5 ou até mesmo 6 anos. Então, hoje não estaríamos no ano de 2023, após o nascimento do Messias. Poderíamos estar no ano 2027 se o erro for de 4 anos, 2028 se o erro for de 5 anos e 2029 se o erro for de 6 anos. Agora vamos considerar a soma total dos anos desde o início, somando os anos anteriores do Messias, o ano que estamos e mais os possíveis erros que não sabemos exatamente. Desta forma, podemos estar nos seguintes anos. Somando 3.967 mais 2023 mais 4 anos de erro, estaríamos no ano 5.994, se o erro for de 4 anos. Somando 3.967 mais 2023 mais 5 anos de erro, estaríamos no ano 5.995, se o erro for de 5 anos. Somando 3.967 mais 2023 mais 6 anos de erro, estaríamos no ano 5.996, se o erro for de 6 anos. Chegamos à conclusão de que estamos muito próximos do ano 6.000. Em Apocalipse 20, sabemos que após a volta do Messias haverá um período de 1000 anos. Sendo assim, será que o ano 6.000 não nos indicaria o ano da volta do Messias? Não seria coerente crer nisso? Assim como Deus criou a terra e tudo o que nela há em 6 dias, e no 7º descansou, não podemos considerar 7 milênios, onde cada um representaria 1000 anos, onde cada dia representaria 1000 anos para Deus e o último, o milênio? Eu particularmente confesso a vocês que creio muito nisso. Eu vou citar alguns motivos baseados nas Escrituras para crer desta forma. Primeiro, para Deus 1000 anos são como um dia. Leamos 2 Pedro 3, do versículo 3 ao versículo 8. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vejam que o assunto deste texto é uma exortação aos últimos dias. Afinal, como entender quando as Escrituras dizem os últimos dias? Para isso, devemos considerar o que Deus quer nos dizer sobre os últimos dias. Ora, 6.000 anos para Deus são como 6 dias. Vamos fazer uma analogia. Se um médico diz a uma pessoa que ela deve tomar um remédio por 6 dias, podemos dizer que os 2 primeiros dias foram o início do seu tratamento, o 3º e o 4º dia, o meio, e enfim, o 5º e 6º dia foram seus últimos dias de tratamento.
Ou seja, se a Terra há de ter 6.000 anos, logo, os seus últimos 2.000 anos serão seus últimos dias. Prova disso é que a profecia dos últimos dias descrita em Joel capítulo 2 se cumpriu em Atos capítulo 2, ou seja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso que existe a possibilidade dos últimos dias terem se iniciado no dia de Pentecostes, que ocorreu a poucos dias depois da morte do Messias. Porém, se os últimos dias começaram no dia da morte do Messias ou no dia de Pentecostes, não faz diferença pelo fato de serem uma diferença desprezível, ou seja, esses dois eventos aconteceram muito próximos. Desta forma, após a morte do Messias e o dia de Pentecostes, já estão sendo contados os últimos dias. Atos, capítulo 2, versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, esta profecia, esta promessa que aconteceu no dia de Pentecostes, indica que a partir daquela ocasião se iniciou os últimos dias. Portanto, se a morte do Messias e o dia de Pentecostes ocorreram por volta do ano 4000 da história, estariam então mais 2000 anos, que seriam os últimos dias. Outro motivo que para mim faz toda a diferença sobre este tema são os próprios estudos que compartilho neste canal sobre o Apocalipse. E há um tempo atrás eu coloquei uma hipótese no final de um dos vídeos sobre o que aconteceu com muitos no mundo inteiro a partir de 8 de dezembro de 2020. E este evento pudesse ser o cumprimento da profecia de Daniel 9, versículo 27, ou seja, o início da última semana, ou seja, dos últimos 7 anos que antecedem a volta do Messias. Esta profecia diz que a besta faria uma aliança com muitos, e conforme as Escrituras, começaria a última semana profética, que são 7 anos. Desta forma, dentro destes 7 anos, exatamente no meio deste período, ocorrerá uma outra profecia, que é o fim do sacrifício diário, e consequentemente a abominação da desolação. Isso significa a chegada da grande tribulação. E este evento ocorrerá por volta da metade do ano de 2024 e, consequentemente, a volta do Messias no final do ano de 2027. Agora, vejam um dos resultados que fizemos anteriormente fazendo a soma dos anos, considerando um erro aproximado de 6 anos do calendário gregoriano. 3.967 anos mais 2023 mais, considerando 6 anos de erro, chegaríamos ao ano 5.996. Restariam 4 anos para completar 6.000 anos, que seria a volta do Messias e o início do milênio. Desta forma, fazendo a correção do erro, considerando os 6 anos, estaríamos no ano de 2029 e com mais 4 anos daria 2033, exatamente 2.000 anos após a morte do Messias. Mas, usando nosso calendário, estamos em 2023 e somando mais 4 anos para completar os 6.000 anos, o resultado seria o ano de 2027. Portanto, o que se iniciou em dezembro, em 8 de dezembro de 2020, de fato se refere à profecia de Apocalipse 9, 27, ou seja, a aliança de 7 anos que a besta faria com muitos. Mas gostaria de abrir um parêntese e dizer que não significa que todos que fizeram esta aliança perderam a salvação, mas provavelmente para ter a imagem e marca da besta será necessário ter feito esta aliança. Diante do mundo que vivemos hoje e dos estudos deste canal,
O que representaria a chegada da grande tribulação? De acordo com os estudos deste canal, a chegada da grande tribulação é o dia que virá como um ladrão. Esse dia é representado pelo cavaleiro branco, o primeiro selo, que representa o Messias, que irá guerrear contra a besta. Após esta profecia, já será tarde para aqueles que não vigiaram. Já chegou o grande dia, e provavelmente veremos uma guerra mundial, que representa a abertura do segundo selo, o cavaleiro vermelho, conforme está escrito. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos do 3 ao 4. Entender o porquê isso pode representar uma guerra mundial? Agora fica uma exortação a todos que veem este vídeo. Assim como um grande acontecimento mundial ocorreu para a introdução da possivelmente aliança, assim será para a chegada da imagem e marca da besta. Um grande evento que irá trazer terror e medo à humanidade, como uma grande guerra e outros vírus, fará com que as pessoas aceitem qualquer que seja a solução para sua segurança. E onde virá o sistema de controle mundial, onde tudo passará a ser digital, seu dinheiro, seus documentos, sua saúde, etc. E muitos ainda acham que primeiro virá um anticristo que terá o terceiro templo em Israel. Quem não viu os vídeos desse tema neste canal sobre quem é a besta, que já está no meio de nós desde 1945, aconselho que vejam. Agora, uma observação. Para levarmos em consideração que o erro da contagem dos anos do calendário gregoriano foi de 4 ou 5 anos, deveríamos ver algum evento mundial que poderia ser o cumprimento da profecia da aliança descrita em Daniel 9:27. Essa profecia deveria se cumprir em 2021 ou 2022. Contudo, nestes 2 anos, nada tão grande aconteceu, digno de ser chamado uma aliança com a humanidade, como de fato aconteceu em 2020. Eu não quero que ninguém pense que eu esteja falando como se fosse um profeta ou que tive visões. Não. Neste estudo vocês observaram que eu usei a própria escritura para demonstrar a vocês um ponto de vista muito coerente com a Bíblia. O que eu quero dizer a vocês com este estudo é que quando eu comecei a pesquisar sobre este tema, o meu coração se inclinou a crer de fato que a Terra completará 6.000 anos em breve e o próximo milênio será o reino de 1.000 anos do Messias. Creio que alguns dos que assistirem este vídeo também pensarão como eu e irão meditar muito neste assunto. Que não tenhamos medo deste dia chegar. Se estivermos em Deus e Ele estiver em nós, seremos capacitados a passar por este período. Vamos vigiar, porque o tempo está muito próximo. Que a paz de Elohim estejam com todos. A Ele a glória para sempre. Amém.